Boa noite, gente. Boa noite. É bom estar de volta, né, pregando. Semana passada tivemos o pastor Rogel aqui pregando para a gente. Eu gosto, né, de descansar, mas também sinto saudades. Convidei o pastor Shane também para estar com a gente nas próximas semanas. Faz tempo que ele não prega aqui, né? E vamos ver o que ele me responde aí em termos da agenda dele. Não trouxe nenhum aviso, não me lembro se eu tenho, então quero passar direto a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre um texto que Deus colocou no meu coração, né, durante o nosso retiro Legendários da semana passada, que eu estava participando. Deus foi claro, né, em relação ao texto, e quando ele é claro, então, obviamente, eu não discuto. E hoje também eu comentei, né, que eu explicaria um pouquinho sobre o jejum. Amanhã nós estamos começando 21 dias de jejum e oração, vou explicar tudo isso com calma. Então eu quero te convidar, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia. No livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, essa vai ser o nosso ponto de partida. Nós leremos vários textos ao longo do sermão, mas esse é o nosso texto base. Ezequiel 37, de 1 a 14, talvez esse o único, se não um dos únicos textos, né, que comumente se prega no livro de Ezequiel. Um texto totalmente figurativo, mas muito ilustrativo, e que vai caber muito bem para a nossa conversa de hoje. Quero ler ele com vocês, Ezequiel 37, de 1 a 14. E depois, então, nós vamos para as aplicações. Ezequiel 37, de 1 a 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Versículo 4, então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele. Mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Versículo 11, então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém? Então, como eu disse, né, um texto... Ezequiel não é um livro fácil de pregar. Esse talvez seja o texto mais comum, não o mais fácil, mas o mais comum pregado em Ezequiel. É um texto que eu pessoalmente não me lembro de já ter pregado. Até pesquisei os meus sermões aqui, se eu preguei ele ou não, mas eu não me lembro de ter pregado. Já ouvi algumas pregações nele, principalmente, né, do meu antigo líder de tempo de seminário, o pastor Michel, lá ele pregava sobre esse texto, né, ele gostava muito de pregar esse texto. E acho um texto incrível, mas um texto difícil, um texto duro, né, e principalmente se a gente se identifica como os ossos secos, no caso. Então, como eu comentei, ao longo dos 4 dias, né, que eu estive vivenciando semana passada aquele retiro para homens,
eu ouvi diversas coisas, né, de Jesus, tive bastante tempo, né, digamos assim, para refletir, e duas coisas que Deus foi claro comigo. A primeira delas, Deus pôs então esse texto no meu coração, e Ele me cobrando, porque Deus Ele faz isso, Ele tem o direito de fazer isso, nos cobrar nossa espiritualidade, me cobrando. Ele disse: Caio, hoje, né, a sua espiritualidade se encontra assim, né, você está seco. Só que conforme eu caminhava e continuava refletindo sobre o texto, Ele disse: não só você, mas grande parte da sua igreja. Então não se preocupe, né? Meu papel aqui ele nunca vai ser apontar nomes, né? Eu não tenho esse hábito, eu acho isso um mau caratismo, dar recados do púlpito, não faço isso, não dou recadinhos, né? O que eu preciso falar, eu sempre vou falar individualmente. Então nunca pense que eu estou falando de você, nunca é assim que funcionam os meus sermões. Na verdade, o que eu sei é o que eu ouvi, né? Foi um confronto da parte de Deus. E é até interessante porque é quase desconfortável precisar pregar sobre isso, mas me diz em que momento da história da cristandade Jesus perdeu o direito de puxar a orelha da igreja dele. Se ele perdeu esse direito, nós então deixamos de ser uma igreja bíblica. E quando ele puxou a minha orelha e disse: agora puxa da sua igreja, eu disse: ok, Deus, é duro, mas eu vou fazer. Em segundo lugar, então, ou seja, né, puxou a minha orelha. Em segundo lugar, ele disse: só quem pode devolver a vida, né, a corações secos, a ossos secos, sou eu. Ou seja, essa conversa ela precisa voltar para Jesus, né? Ela nasce, ela parte, ela dá uma volta e ela volta nele. E antes que você se chateie, né, de pensar assim: puxa, o Caio está julgando a minha espiritualidade. Gente, eu já expliquei isso para você. É muito fácil a gente conversar sobre isso. Eu não moro com nenhum de vocês, com exceção da Renata e da Cecília. Então eu não tenho como saber como é a sua espiritualidade. Você percebe isso? Não tem como saber se você ora. Eu não tenho como saber quanto tempo você ora. Mesmo que você me conte, quem disse que isso é verdade? Entende o que eu estou dizendo? Eu não tenho como medir. Por isso que essa conversa ela fica mais leve. Porque a dureza dela é entre você e Deus, não passa por mim. É entre aquilo que você está vivendo espiritualmente e aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Então, o que Deus pôs no meu coração é isso, e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Porque toda a nossa conversa ela vai partir disso. Então, você não precisa fazer nenhum sinal com a cabeça de é verdade, né? Me sinto um vale de ossos secos, ou me sinto um desses corpos secos. Mas eu preciso que você reflita para conseguir dar continuidade no meu sermão. E aí eu vou orar para a gente começar. Eu quero que você pense assim: como está a sua espiritualidade hoje? Né? Se hoje você se encontrasse com Deus, Ele diria: você é um corpo cheio de vida, cheio de carne, ou você é um corpo seco espiritualmente, jogado. O texto diz que era uma pilha, né, de ossos, um vale de ossos jogado no meio dessa secura. Então a minha pergunta é essa, né? Eu me lembro quem lembra da Vanessa, esposa do pastor Pedro, né? Ela tinha uma frase que ela citava, que quando a gente chega em algum lugar, ou a gente traz vida, né? A gente dá vida, ou a gente tira a vida. Então a minha pergunta é essa: você está cheio da vida do Espírito, de tal forma que o lugar que você entre, você leva essa vida, ou você está seco de tal forma que o lugar que você entre, você suga a energia, a vida, a vitalidade, a espiritualidade dos outros. Então lembre-se, né, você tem um Deus, o seu Deus não se chama Caio, né, o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso, e Yahvé é para ele que você responde. Meu papel aqui, eu sou só um reles mensageiro daquilo que Deus põe no meu coração para dizer: ore nessa noite e pergunte. Agora nós vamos orar. E você vai perguntar: Deus, esse sermão ele é para mim? Né, eu estou seco por dentro? E daqui a pouco você diz: não, eu tenho lido a minha Bíblia todos os dias. Você diz: eu não estou seco espiritualmente. E eu vou dizer algo, é verdade, pode ser que você esteja fazendo sua vida, né, devocional em ordem, esteja lendo a sua Bíblia, mas há outros tipos de secura. Por exemplo, existe a secura da falta de perdão. Você pode estar se considerando uma pessoa muito espiritual, que anda bem, né, na sua espiritualidade, mas daqui a pouco você carrega um rastro de mágoa no seu coração por pessoas que um dia passaram pela sua vida e que precisam ser perdoadas. Daqui a pouco você se sente bem espiritualmente, mas você tem machucado pessoas com palavras, com ações. Então, ou seja, essa secura ela não vem só da ausência de tempo com Deus, ela vem da ausência da vida de Deus na nossa vida. É disso que eu quero falar hoje. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus e perguntar o que Ele tem para nos dizer. Senhor Jesus, eu tenho plena certeza que o Senhor falou ao meu coração sobre esse texto. Não há nenhuma dúvida no meu coração de que eu precisava pregar ele hoje.
Primeira certeza que eu tenho é que esse não é um sermão de acusação, porque o Senhor primeiro me acusou. E o Senhor tem o direito de fazer isso. O Senhor apontou o teu dedo para mim, Deus, não um dedo de maldade, mas um dedo de justiça, dizendo, Caio, você precisa melhorar em diversas coisas. E eu ouvi, com muita dor no coração, as áreas que eu precisava melhorar. Mas eu tenho certeza que o Senhor é um Deus que também fala com cada um que está aqui, Deus. E eu sei que eu não me enganei em trazer esse texto hoje, eu sei que o Senhor tem algo para dizer. E nós estamos iniciando, Deus, uma campanha de jejum, de oração, de leitura da palavra. E eu acredito que esse é o texto certo para iniciar essa campanha, porque a gente só vai poder viver, Deus, esses 21 dias de forma espiritual, focada e viva se nós estivermos cheios do Teu Espírito. Se nós nos enchermos daquilo que o Senhor tem para dizer para nós, se nós nos enchermos da Tua vida, Deus, e nos esvaziarmos da nossa vida. Por isso eu peço, Deus, que esse texto faça sentido para cada um de nós, que o Senhor fale ao nosso coração. Que, de fato, Deus, se o Senhor tem uma palavra hoje de exortação, Deus, que a gente possa ouvi-la com muito amor e muito carinho, em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes de mais nada, eu quero, agora falei em exortação, né? Me veio à mente essa palavra. Você sabe o que quer dizer exortação? Alguém sabe? Tem certeza aí? Quer falar aí? Alguém sabe? Então grave o que eu vou dizer e anote se você tem onde anotar. Chamar para o lado em amor. Alguém já ouviu isso? Porque no contexto, né, nosso religioso, usa-se essa palavra como se fosse algo agressivo. Nossa, o pastor deu uma exortada no irmão, como se isso fosse até uma piada. E não é uma piada. Não estou rindo, não é uma piada. Isso é algo que Deus faz conosco. Deus também nos exorta. Assim como eu, como líder, posso exortar vocês. O que é chamar para o lado em amor? É tirar a pessoa do ambiente para não expor ela e dizer, olha só, tal e tal coisa não está condizente com a Bíblia, pode melhorar, precisa melhorar, um encorajamento. Então não é uma punição, é um encorajamento. Por isso que eu quero que você pense que se Deus tem algo para dizer para você hoje, enxergue como uma exortação. Como Deus chamando você para o lado. Porque Ele não vai expor você na frente de todos aqui. Ele vai falar o seu coração. Chamando você para o lado em amor e dizendo aquilo que Ele precisa dizer. E aqueles que nos assistem pela internet vão ver isso mais para frente e também interprete da mesma forma. Então vamos lá. Primeiros 2 versículos, o texto vai dizer, a mão do Senhor estava sobre mim, pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro, entre eles eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. O que a gente está falando aqui? Não tinha vida. Zero vida. E é legal você imaginar essa cena, porque ela é uma cena ruim, se não assustadora. Não sei quem já teve a oportunidade de ver uma ossada, né, ou estar em algum ambiente assim, não é bonito. Agora imagine você estar no meio de uma pilha. Eu e a Renata, a gente esteve em um lugar parecido. Nós estivemos no Camboja, um país da Ásia, né, um país exótico. Nós estivemos numa viagem missionária lá e nós tínhamos 2 programações no dia. Na manhã nós fomos para uma escola de ensino médio, que durante, né, o regime do Khmer Vermelho, que foi um regime de um comunismo extremo que o país viveu, eles transformaram aquilo numa prisão. Então assim, foi terrível. Aquilo nos embrulhou o estômago de tal forma que quando a gente voltou na nossa base para almoçar, nós tínhamos um segundo passeio à tarde, uma segunda visita à tarde que foi cancelada. Nós iríamos num lugar chamado Killing Fields, né, que seriam campos de assassinato, numa tradução bem simples, né? Ou seja, era um lugar que tinha pilhas e pilhas de crânios e de corpos das pessoas que foram assassinadas durante esse grande extermínio que o país viveu. O país tinha, acho que 4 milhões de pessoas nessa época, nos anos final de 70, início de 80, e 1.300.000, mais ou menos, foi morto. Você tem ideia do que é isso? Quase mais de 25% da população por conta de uma bizarrice política que eles viveram. Então, nós não tivemos nem a coragem de ir até lá. Me lembro que, até hoje, eu lembro do embrulho no estômago, da dor, né? Eu lembro do que a gente viu, e já foi terrível, muito mais se a gente tivesse ido até lá. Então, imagine você num lugar como esse. Não é um lugar bom, não é um lugar de vida, não é um lugar de alegria. E aí isso me evoca, então, ao nosso primeiro ensino, que é o seguinte, anote, né? Um povo sem a vida de Jesus está morto, né? Morto entre aspas, né? Porque a gente pode viver o resto da nossa vida se arrastando ou nos arrastando. Então, um povo sem a vida de Jesus está morto. Quando eu digo povo, a que eu me refiro? A nós, a Igreja de Cristo, a cada um que segue o Senhor Jesus. Sem Jesus, nós somos um povo seco, morto, sem vida e sem brilho. E coletivamente nos tornamos uma igreja seca, morta e sem vida.
que não atrai, que não faz com que os outros, né, de fora dela se interessem. É preciso que algo de bom, é preciso que haja algo de bom acontecendo aqui para que isso atraia aqueles que aqui ainda não estão. Esse é o raciocínio muito simples. Quando eu pensei nessa primeira parte, nesse primeiro ponto, eu me lembrei do texto de Efésios, que, se eu não me engano, eu preguei ele faz 2 semanas, Efésios capítulo 2, abra ele, somente do versículo 1 até o 3. Miguel, hoje tu vai trabalhar, hein? Fica atento. Efésios 2, de 1 a 3, tem bastante texto. E você também fica atento aí na sua Bíblia, que a gente vai caminhar pela Bíblia. Efésios 2, de 1 a 3. Cadê minha produção? O Diego, traz água, por favor. Efésios 2, de 1 a 3, ele vai dizer: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse texto ele continua, ele vai falar da graça, né? Um texto importante para nós, você pode ler ele inteiro depois. Mas o que ele descreve aqui? Como é a vida longe da espiritualidade de Jesus e longe da salvação. A morte espiritual, um fracasso espiritual, né? Quando a gente está entregue, ele vai dizer, mortos nas suas transgressões, e mais para frente ele vai dizer, no 3, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Lembre-se que o pecado ele não nasce numa ação, ele nasce num pensamento. Ele primeiro vai nascer aqui dentro da nossa cabecinha, ele vai se desenvolvendo até que a gente, então, o torne num pecado. Quando preparei esse primeiro ponto, esse texto ele veio automaticamente na minha cabeça, né, porque esse texto é um texto que a gente sempre usa para se referir ao que é morte espiritual. E a morte espiritual é exatamente isso. Quando a gente está entregue, a nossa mente está entregue, o nosso coração está entregue, já não há mais em nós, obrigado, arrependimento, já não há mais em nós dor, já não há mais em nós incômodo quando pecamos, já não há mais em nós incômodo, inclusive, quando ouve um sermão como esse, é quando a nossa mente ela está morta, ela está, como a Bíblia diz mesmo, cauterizada. Ela já não sente mais. E como eu gostaria que esse fosse hoje uma noite, um sermão onde você sentisse, onde o Espírito falasse, onde nós saíssemos daqui com decisões, não só a ver com o jejum e com a oração, mas a ver com toda a nossa vida, com todas as nossas decisões, a nossa espiritualidade, o nosso dia a dia, os nossos horários. Nessa semana eu tive na Assembleia da nossa Convenção Estadual, né, só resumindo rapidamente, nós fazemos parte de algo chamado Convenção Batista Brasileira, que se divide na Convenção Batista do Rio Grande do Sul, e nós temos aí pelo menos 100 e poucas igrejas e congregações aqui no estado, que ela se reúne a cada 2 anos, num movimento chamado Assembleia da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Esse ano foi o centenário, né? Fizemos 100 anos de Igreja Batista organizada aqui no Rio Grande do Sul, e foi aqui no Colégio Batista, terminou ontem à noite. Então, só para dar o contexto, né? Nós tivemos alguns preletores que vieram pregar, e um deles falou muito sobre as experiências dele com outras... Assim, todo pastor que prega fora, ele ouve muita história, né? Porque ele vai rodando o Brasil. E ele foi falando sobre o universo dos pastores, as coisas absurdas que ele vê por aí, as coisas que os líderes fazem, as coisas que se veem nas igrejas, as bizarrices e tudo isso. Isso me deixou muito reflexivo, né? Isso me deixou até triste, porque eu ouço cada coisa que para mim não faz nenhum sentido. E aí o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que se a gente se afasta, preste bem atenção, se a gente se afasta daquilo que é o simples, o foco, nós inventamos bizarrices e nós prejudicamos a nossa vida. Talvez você diga, Caio, eu não sou pastor, eu não inventei nenhuma bizarrice, mas você peca. É muito simples. Nós temos o foco, gente. O foco ele é muito simples, grave essa palavra, simples, simplicidade. O foco ele é simples. Nós não precisamos inventar nem teorias, nem teologias, nem métodos, nem nada disso. O que Deus pôs e tem posto no meu coração sempre é o básico. Então eu vou relembrando ao longo do sermão o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã nós iniciaremos uma campanha, também não gosto dessa palavra, mas ela é útil nesse momento, de 21 dias de jejum, oração e leitura da Bíblia. Não dá para esquecer a leitura da Bíblia, né? Eu gosto de dizer que jejum sem leitura da Bíblia é o quê? Dieta, né? Se você simplesmente para de comer e não lê a Bíblia, você só está fazendo dieta. Isso é uma dieta. Quando você está jejuando, você
troca aquela refeição gostosa e recheada do seu prato por um tempo gostoso e recheado de Bíblia, de oração. Ou seja, você substitui. Você vai para o seu quarto secreto. Né? Mateus capítulo 6 diz, você quando orar vai para o seu quarto, fecha a porta. Então você vai lá sozinho, saia das distrações, deixa o celular bem longe e aí você troca o seu almoço por almoçar ou jantar ou tomar café da manhã com a Bíblia. Amém? Voltando, então o simples, né? Nós não precisamos inventar coisas, né? Eu estava falando das bizarrices, nós não precisamos inventar coisas. Quanto mais simples for a nossa fé, mais nós vamos crescer. Preste bem atenção nisso. Quanto mais tempo você gastar em oração, leitura da Bíblia, jejum, leitura de livros cristãos que vão expandir a sua mente e te amadurecer, ouvir louvores, ouvir pregações, quanto mais você se preencher dessas coisas, mais você amadurece. Você não precisa de outras coisas. O que Deus faz? Ele gera ferramentas. Né? Antes que você pergunte, mas você foi num retiro semana passada. Com certeza, eu quero que você vá também. A gente vai inventar coisas no sentido de encontros de casais, vai ter retiros, acampamentos, etc. Ferramentas para crescimento. Se essas coisas nos levam para mais perto de Jesus, elas acertaram. Se elas só são perda de tempo, elas erraram. Então, o que eu vivi semana passada me levou mais para perto de Jesus. Acertou. Entendeu o raciocínio? Então, nós não precisamos de coisas mirabolantes. Nós precisamos, eu sempre digo, saber onde está a nossa Bíblia, né? Porque às vezes a gente não sabe. Então, onde está a sua Bíblia agora? É saber onde está a sua Bíblia, não tem problema, não precisa trazer para o culto, você precisa ler. Né? Essa é a regra. Onde está a sua Bíblia, tirar um tempo, sentar com ela, abrir ela e dizer, Deus, fala comigo hoje. Fala comigo que eu quero te ouvir. E gastar tempo em oração, gastar tempo buscando Ele. Então, eu quero citar um texto que eu só citei uma vez, em 2006. Então, faz muitos anos que eu não cito ele. Abra sua Bíblia em Isaías 59, 1 e 2. Na verdade, 1 e 2, mas hoje eu vou até o 4. Eu só citei ele uma vez no meu segundo sermão. Eu tinha 19 anos, isso faz bastante tempo. Na verdade, tinha 20 anos. Faz 18 anos. Mas hoje eu vou citar ele de novo. Isaías 59, de 1 a 4. Isaías 59, de 1 a 4. Ele vai dizer o seguinte, vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isso é bom de ouvir, não é? Ou seja, Deus está disponível e presente. Mas ele continua dizendo, contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. E ele segue, né? Então aqui é Deus brigando com o povo de Israel. Mas obviamente que nós entendemos a Bíblia como atemporal, então é claro que a gente pode interpretar esse texto com o respeito histórico, mas ainda assim é um texto que primeiro Deus falou comigo, né, mais de 20 anos atrás, quando eu li não, né, mas quando eu percebi ele a primeira vez, porque a gente às vezes lê e não percebe o texto. E Deus primeiro falou comigo nesse texto há 20 anos atrás. Né, dizendo para mim, muitas vezes você pede coisas e você reclama que eu não estou presente, mas e a tua vida? E quando então, construindo esse sermão agora, esse texto ele veio nitidamente na minha mente, eu gostaria de entregá-lo para você. Dizendo quantas vezes nós não nos frustramos de não ver a ação de Deus na nossa vida, na vida do nosso pequeno grupo, ou na vida da nossa igreja como um todo. E aí a gente diz, por que Deus não faz? Cadê Deus? E mais uma vez eu quero dizer para você, se nós estamos secos sem a vida de Jesus, nós não veremos milagres, nós não veremos a ação de Deus. Deus, ele é muito amoroso e misericordioso. Eu prego muito sobre isso. Mas hoje eu gostaria de trazer o outro lado, porque a gente se esquece. Quando a gente prega que Deus ele é só gracioso e só amoroso, nós podemos nos tornar libertinos. Ou seja, a gente vai apresentar um Deus que não cobra nada, que só ama. Isso não é verdade. Todo mundo aqui sabe que eu tenho uma filha de quase 4 anos. Eu amo ela com um amor que eu nunca imaginei que fosse possível você ter por outro ser humano. Mas agora, isso não quer dizer que eu não imponha limites todos os dias para ela. Todos os dias. O que essa criança ouve de não, você não faz ideia. Todos os dias.
Ela não come o que ela quer, ela não senta onde ela quer, ela não dorme a hora que ela não acorda a hora que ela não veste só o que ela quer, ela não brinca só do que ela quer, ela não assiste o que ela quer na televisão, entendeu o raciocínio? A vida dela é cercada por limites. E a gente faz isso para que ela possa ter uma vida organizada e equilibrada. Com Deus é a mesma forma. Ele nos ama com esse amor maior ainda, não se preocupe, o amor que eu tenho por ela não é nem perto do amor que Deus tem por nós. Agora, limites. Limites e limites e limites e limites. Para quê? Para que a gente não destrua a nossa própria vida. Você não precisa levantar sua mão, mas eu quero que você pense um pouquinho. Você já viveu momentos da sua vida, etapas da sua vida sem limites? Onde você, sei lá, se afastou um pouco de Jesus, da igreja, e quis experimentar um pouquinho o que é a vida longe de Jesus? Ou talvez você, né, se converteu mais velho, mais adulto, e tem uma vida pregressa que você diz, é verdade, eu tive essa vida. O que eu posso dizer para você? Você não era mais feliz nessa época. Estava conversando com os homens nessa semana no curso de homens dizendo isso, que é como se todos os homens sonhassem com essa vida libertina, mas ela, na verdade, o que traz é amargura. Ela traz dor, ela traz cansaço, ela traz frustração. A vida que satisfaz é essa vida perto de Jesus, não a vida longe. Porque longe o que a gente vai sofrer é isso aqui, é esse afastamento, essa angústia, essa amargura. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode ser a sua situação hoje, pode ser o seu caso. Talvez você está triste, você está amargurado, você sente sua vida vazia. É porque ela está vazia de Jesus. É porque ela está vazia do sentido que Jesus traz para a nossa vida. Existe uma frase, né, que atribuem a duas pessoas diferentes, então não vou chutar nenhuma das duas, mas que ela diz assim, existe um vazio no homem do tamanho de Deus, que nada pode preencher senão o próprio Deus. Então é como se no nosso coração viesse de fábrica já um defeito que só Deus, entendeu? É como se Deus deixasse um buraquinho, né, um quadradinho ali que só encaixa a peça chamada Jesus. É como se a gente só encontrasse essa satisfação, essa paz e essa calma nele, quando a gente se rende a ele. E aí ele vai lá e fura, e preenche esse espaço. Então, fechando sobre Isaías. Nós gostaríamos de ver Deus agindo no nosso meio, na nossa vida? Eu quero. Foi isso que ele falou comigo. Eu quero, na minha vida e na vida da igreja. E na sua vida e na vida da sua família. Mas agora, o que ele também disse é, então, se purifique. Tira o pecado do meio da sua vida e convide as pessoas da sua igreja a refletirem sobre isso. Então, a minha reflexão para você é, pense na sua vida. Eu não conheço os seus pecados, porque, inclusive, você esconde ele bem de mim. Não é isso que a gente faz? A gente esconde, não tem por que contar. Mas Deus conhece, a Bíblia diz que Deus sabe tudo sobre nós, inclusive os nossos pensamentos. Né? Davi vai dizer, antes que a palavra me venha à boca, tu já sabe o que eu vou dizer. Então não se preocupe, Deus já sabe. Você não pode surpreender Deus. Você não tem essa habilidade, você não consegue dizer, olha Deus, vou pensar uma coisa que o Senhor não está vendo. É claro que Ele está vendo. Vou dizer uma coisa que Deus nunca ouviu, Ele já ouviu. Vou cometer um pecado que ele nunca viu, você só está repetindo o que os outros já fizeram. O que sobra para nós, então? Buscar a vida de Jesus para tirar a secura do nosso coração. Isso nos leva, então, ao segundo ponto. Caminho um pouquinho no texto de Ezequiel. A gente leu só 1 e 2, né? Agora volte a Ezequiel 37 e vamos do 13 em diante. Ele foi, então, né, viver essa experiência nesse vale, e o Espírito diz para ele, então, né, pergunta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Uma pergunta difícil. Você está diante de uma pilha de ossos? Acho que a resposta dele ainda foi muito boa. A minha resposta é não, claro que não, só tem ossos aqui. Eu não entendo nada de biologia, mas eu sei que para um corpo voltar a viver precisava de bastante coisa, não é verdade? Todos os órgãos, tecidos, e sangue, e veias, e cérebro, e tudo isso tinha que voltar a funcionar. Aí a resposta dele foi a melhor. Tu que sabe. Só tu que sabe. Aí talvez ele poderia até ter devolvido. Tem como? Me explica. Né? Tem como? Não sei. Só o Senhor que sabe. Aí ele diz, então vamos resolver de um jeito simples. Profetize sobre esses ossos. E diga assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, então, de volta tudo que precisa. Né? Tendões, farei aparecer carne, os cobrirei com pele, porei um espírito. E vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E aí
Profetizei a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos foram se juntando. Que pensa, os ossos tinham que cada um achar qual o corpo que pertencia ao seu, né? Você imagina essa bagunça? E aí eles foram se juntando, achando cada um o seu corpo. Versículo 8, os ossos foram cobertos de tendões, de carne, de pele, mas não tinha espírito. No 9, então, ele disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de pé. Amém? Então, ou seja, eles voltaram. Segundo ponto, Deus é quem pode nos encher novamente e nos dar vida. Eu não tenho outra resposta para você. Você lembra disso, você precisa gravar isso. Nessa igreja, enquanto eu for o pastor, você nunca vai ouvir uma revelação dos céus. Porque nós, batistas, acreditamos que a revelação é a Bíblia. E que a revelação máxima que Deus deu para nós é Jesus. E que ela se encerra na Bíblia. Ele vai dizer para Gálatas, né, na carta de Gálatas, como vocês são tolos, porque vocês estão esperando uma nova revelação. Não tem. A revelação é você dobrar o seu joelho todas as manhãs e dizer, Jesus, eu estou aqui. Eu preciso desse Espírito soprando sobre meus ossos para que eu tenha vida e para que eu possa vencer mais um dia, mais uma semana, mais uma batalha, mais dores, mais doenças, mais emprego, mais pessoas chatas ao meu redor, ou talvez eu sou o chato e incomodo os outros. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me amadureça. Eu preciso que o Senhor mexa na minha vida, que o Senhor toque no meu espírito. Essa é a revelação máxima, não precisa de outra. Eu não tenho outra para te contar, a não ser a seguinte, Jesus tocando a sua vida, entrando na sua vida, participando da sua vida, ele faz milagres diários. Quer milagre melhor do que Deus transformar o coração de um homem e de uma mulher corruptos? Quer milagre maior do que Deus tirar o nosso desejo pelo pecado, o desejo de destruir as nossas famílias? Quer milagre maior do que Deus manter um casamento por 10, 20, 30, 40 anos? Quer milagre maior do que Deus penetrar no seu coração? Davi dizia assim, sonda meu coração, ou seja, vai lá no mais profundo e remove os pecados antes mesmo que eu cometa. Deus vai lá antes que eu cometa e que eu materialize eles. Isso para mim é Deus dando vida. Então, quando a gente olha para o texto e eu vejo ele dizendo, né, profetize a esses ossos secos, eu olho e digo, Deus, então somos nós. Que eu posso pedir a Deus, enche a nossa vida então com o teu Espírito. Porque de carne e tendões nós já estamos cheios, né? O texto não fala da gordura, mas a gente tem também. O corpo está totalmente completo. A gente está bem, a gente está vivendo, mas o que eu estou dizendo para você é, corremos um risco diário e semanal de vivermos vazios espiritualmente. Qual que é o problema da vida cristã, às vezes? A monotonia. Muitos anos fazendo a mesma coisa e perde a graça. Agora você pode levantar a mão sem perigo. Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Bastante gente. Há mais de 20 anos. Há mais de 30 anos. Há mais de 40 anos. Tem uns aí. Irmão Felisberto, Pô Marcos. Não tenho culpa, né? Me levaram para a igreja desde pequeno. Mais alguém? Mais de 40? Estamos indo bem. É muito tempo. O que a gente faz para renovar a fé? Aí onde que começa, eu tenho um pastor que eu admirava muito ele, e ele está se perdendo porque, mais de um na verdade, eram 2, eles eram amigos. Eles começaram a querer renovar as coisas, sabe? Renovar a fé, inventar coisa. Tinha um professor que ele falava achar chifre em cabeça de cavalo, sabe? Ficar inventando coisa no texto. Só que graças ao bom Deus, no meu primeiro ano de seminário, uma pessoa muito sábia disse assim, ó, um conselho, ele disse para mim, né, e para a filha dele, que era minha colega no seminário, ele falou, faz o seguinte, ó, sabe aqueles textos mirabolantes que ninguém entende da Bíblia? Porque tem muitos, gente, tem muitos. Hoje eu estava terminando Jeremias, né, na minha Bíblia nova, e tem coisa lá que não dá para entender. Ezequiel menos ainda, e alguns profetas menores menos ainda. Ele dizia assim, ó, você lê, mas em vez de você tentar inventar teorias sobre esses textos, pega aqueles que são mais simples, né, aqueles que a gente entende com mais facilidade, as cartas, os evangelhos, os provérbios, os salmos, e aplique-os. Né? Então, ou seja, use a sua energia para você conseguir viver aquilo que a Bíblia é clara. E esse é meu conselho para você. Em vez de a gente nem inventar coisas novas,
a gente faz o seguinte, a gente entende como a fé funciona. Para nós que temos mais de 10, 20, 30, né, eu não levantei a mão no 40 porque eu só tenho 38, mas eu já tenho quase isso de fé. Né? Pelo menos desde os 3 anos eu já ia numa igreja evangélica quando era criança. Então já são 35 anos em volta do mesmo livro sagrado. Você me pergunta, tem novidades? A resposta é sim e não. No texto bíblico não tem novidades, ele é o mesmo, desde que eu era criança, pelo menos não inventaram a Bíblia nova. É o mesmo. Tem uns que torcem ela, mas a Bíblia é a mesma, há 2000 anos. O que tem de novo, gente? Avivamento pessoal. Revelação pessoal, coisa que Deus diz para você, mas Ele só vai dizer se você estiver cheio de vida. Ele só vai dizer se você encontrar Ele cedinho da manhã ou tarde da noite, ou de joelhos, ou em jejum, ou em constância. Eu estou falando isso agora, vou ser bem sincero, isso aqui é opinião, é extra-bíblico, é a experiência que eu tenho. Eu não vejo Deus revelando mistérios profundos a gente preguiçosa, desculpa a expressão. Eu não vejo. Deus não vai revelar se você não acorda para orar e para buscar. O que eu vejo Deus dando para quem não busca? A mesmice de sempre. Aí sabe quando a igreja começa a ficar chata? Não é quando a igreja está chata, é quando você está vazio. Porque daí o seu olhar ele muda. A gente conversa sobre isso, eu e a Renata, né, sobre pessoas que começam, até não tanto aqui, mas em outras igrejas, ou até na nossa antiga igreja, começam a achar defeito. Ah, já estou achando meio sem graça. Sabe por quê? Porque está lá muito tempo sem servir. Aí começa a ficar chato, porque vem aqui só para me avaliar ou para avaliar a igreja. E eu sempre digo isso, se você avaliar a igreja, você tem que se juntar comigo, porque eu também tenho avaliações dela e são negativas. Eu tenho várias coisas que eu digo para você que poderão ser muito melhores. A começar no pastor, entre diversas outras coisas. Isso é óbvio. Então, se você vem com esse espírito, nunca vai ser bom. Agora, se você vem com um espírito quebrantado, de crescimento, de busca da palavra, eu tenho uma qualidade como pregador, tenho outras, mas uma principal, eu só prego a Bíblia. Quem me ouve sabe disso, é só a Bíblia. Às vezes até fica comprido, porque é Bíblia demais, e hoje tem mais bastante coisa ainda, é só a Bíblia. Então, se você vem com um coração sensível, você vai ouvir Deus. Porque Deus fala onde? Na Bíblia. Então você vai ouvir Deus, não tem como não ouvi-lo quando a Bíblia está aberta. Amém? Vamos caminhar, porque senão eu não termino hoje. Então preste bem atenção. Se nós estamos mortos espiritualmente, ponto 2, né? Só Deus pode encher a nossa vida de novo. E lamentamos que a gente chegue a isso em algum momento da vida, ou estamos agora. É só Deus quem pode mudar isso, só Deus quem pode preencher. É só Ele quem pode reavivar as nossas vidas e o nosso coração. Então, quando eu ouvi, né, sobre isso e vivi aqueles dias intensos do Legendários e tive bastante tempo para pensar na minha vida, eu ouvi Deus repetindo algo que Ele já tem dito para mim há muito tempo. Foque na sua espiritualidade e deixe que eu cuido do resto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, que eu quero te mostrar isso num texto. Esse é um texto que a gente sempre usa para falar sobre finanças, mas hoje a gente vai olhar por outro prisma. Não vamos ler todo, tá? Porque ele é longo, mas esse é um texto importante quando a gente fala de finanças, né? Então, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. É um texto precioso, um texto rico, um texto que você tem que saber que ele existe e gravá-lo. E ele vai falando sobre, né, confiar em Deus, que Deus cuidou, né, dos passarinhos, das plantas e tal. Só que lá no final ele vai dizer assim, ó, no 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que ele está dizendo? Né? Não sejam ansiosos. Não fiquem com essa ansiedade de buscar o que vocês precisam. Busquem o reino, foquem no reino, e deixa que eu vou trazer essas coisas para vocês. Isso não quer dizer que você não precisa trabalhar. Nós estamos falando de foco. Foco. Aí no 34 ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas, ou, né, versões antigas, basta cada dia o seu mal. Então esse texto, como eu disse, fala de finanças, né, mas ele pode ser usado no nosso contexto. Por quê? Porque eu estou falando de foco.
E Deus, então, tem sido claro comigo, dizendo, foque na sua espiritualidade, e deixe que eu vou cuidar do resto. Gente, pense quanto tempo nós gastamos focando no resto e um restinho, né, nesse resto todo das nossas coisas da vida, e um restinho para a espiritualidade. Quando sobra? Quando sobra? E é por isso, então, que nos tornamos secos, porque vai sobrando só um restinho. Aí você diz, Caio, quanto tempo Deus tem falado isso? Há muito tempo. Meses, anos. E eu estou tentando, e às vezes eu consigo, às vezes eu erro, e eu quero ler para você algo que eu trouxe do ano passado. Né? Ano passado, em agosto do ano passado, eu tive naquele congresso que a gente cedia aqui, da Global Leadership Summit, né, lá nos Estados Unidos, em Chicago. E quando eu voltei de lá, me reuni com a equipe e falei o que Deus me disse lá. Tenho aqui escrito, é só um parágrafo, vou ler para vocês. E é o seguinte, ó, frase máxima que Deus, né, deixou comigo lá. Essa igreja ela chegou a ter 30 mil pessoas frequentando nos domingos, e um pastor muito famoso chamado Bill Hybels, ele saiu de lá agora já fazem 7 anos, e a igreja ainda sofre danos por conta da saída dele. Ele foi um dos pastores mais conhecidos no mundo ocidental. E a frase, então, que Deus trouxe para mim foi: mais do que como eu quero ser lembrado aqui na terra ao fim do meu ministério, é como eu quero que Jesus me veja, como eu quero que ele se lembre de mim ao ouvir o meu nome. Preste bem atenção, porque esse império que pode ser construído na terra, ele é oco, ele é vazio. Se Jesus não está de bem conosco, olhando bem para nós. Aí você diz, Caio, eu não sou pastor, eu não tenho império nenhum. Melhor. Assim você não passa por todo esse estresse. Só foque na sua espiritualidade. Foque na sua espiritualidade. Foque em se relacionar com Jesus. Foque em se resolver com Jesus. Pode ser que você esteja brigado com ele. Pode ser que ele esteja brigado com você. Pode ser que você não fale com ele faz tempo. Pode ser que você esteja com feridas, com dores, com mágoas. Né? Pode ser que você tenha vindo de outra igreja e está com o coração destruído. Mas você pode hoje orar e dizer, Jesus, enche de volta o meu corpo, porque corpo eu já tenho, mas eu não tenho o espírito, estou vazio, me sinto como esses ossos secos, me preenche em nome de Jesus. Continuando, o que eu escrevi, né? Fato é que estando bem com Jesus, a reputação é detalhe. Mais do que isso, estando bem com ele, eu sei que eu estarei bem com as pessoas. E aí eu anotei o seguinte, e se a prioridade da minha agenda fosse um encontro genuíno e diário com Jesus? A minha, estou falando de mim, tá? Como seria a minha vida? Né? Eu fiz em formato de pergunta para ficar pensando, né? Como seria a minha vida? Como seria meu casamento? Qual seria o possível resultado na vida da igreja? Porque às vezes eu entro numa crise, agora eu vou falar de algo pessoal. Trabalho mais para ver mais resultado na igreja ou foco mais nesse tempo de espiritualidade que não gera resultado na hora? Sabe aquele medo de vai que não dá certo, e aí eu só fiquei orando, lendo a Bíblia, e a igreja está parada. E daqui a pouco alguém diz, esse pastor só fica orando, lendo a Bíblia, não faz nada. Entendeu o desafio do equilíbrio? E aí essa pergunta ficou permeando minha cabeça. E eu anotei o seguinte, será que a igreja sofreria com a minha ausência entre aspas, né? Por conta desse foco? Porque não é nem só o foco na espiritualidade, o foco também no cuidado do corpo. Todo pastor hoje que já sofreu com a falta de cuidado do corpo e que amadureceu tem falado sobre isso. Né? Um dos pastores que estava lá na Assembleia, o pastor Sidney Costa, hoje com 55 anos, se eu não me engano, né? É um cara que hoje está bem, que corre mais de 10 quilômetros, caminha. Só que ele falou, eu sempre cheguei 7 da manhã na igreja nos meus 29 anos de ministério anteriores. Até que eu comecei a ficar mais velho, ter problemas de saúde. E ele falou, para mim é terrível chegar na igreja às 10 da manhã. Só que ele disse, eu chego assim meio me sentindo mal, porque eu mando todo mundo chegar às 8. Ele falou, mas eu chego às 10 porque eu fui correr, porque eu fui para a academia. Ele falou, às vezes eu faço 1 hora e meia de academia. Só que ele disse, hoje eu estou bem, me sinto melhor, trabalho melhor, tem tempo, né? Às vezes eu faço também academia agora, né? Até estranho dizer essa frase, mas eu já paguei 3 meses para poder ficar preso lá na academia. E aí eu aproveito, né? Essa semana eu ouvi bastante louvores, outra semana eu ouço o livro em áudio, dá para orar, né? Você está em cima daquela esteira, igual um hamster dentro de um laboratório, uma coisa infinita, você fica ali caminhando, não sai do lugar, dá para fazer bastante coisa. Então, esse foi uma crise para mim. Então, entendeu a pergunta? Aí agora quero encerrar esse... Eu gosto de trazer uns anexos, né? Esse anexo com um texto, então eu quero que você abra comigo, ele está em 2 Crônicas. Olha que lugar estranho para você achar uma resposta. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Não lê ainda para dar mistério. Eu preciso explicar o contexto. Se você ler sem entender o contexto, não faz sentido.
A minha pergunta então é, Deus, será que se eu focar na minha espiritualidade, o Senhor vai conseguir, entre aspas, né, porque é óbvio que eu sei que Ele vai, cuidar da igreja? Isso vai trazer um bom resultado? Isso eu orei, e aí, mais ou menos 10 minutos depois eu fui ler minha Bíblia, isso aqui foi ano passado, tá? E aí eu estava lendo 2 Crônicas, né, na ordem da leitura, e uma coisa que eu não gosto de fazer é catar versículo na Bíblia para ver Deus falar comigo. Eu sempre que eu pergunto algo, eu sigo a ordem da minha leitura e digo, Deus, o Senhor vai ter que se virar para falar comigo se o Senhor quer. E a questão é que Deus consegue. E aí ele me responde, então, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. 2 Crônicas 20, 22. Qual que era a pergunta? Se eu focasse na espiritualidade, Deus conseguiria cuidar da igreja? A resposta: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo o Judá, e eles foram derrotados. Deu para entender a resposta? Então, eu em crise, pensando que eu precisava, né, trabalhar mais, ou correr mais, ou vamos pegar o contexto do texto, batalhar mais. E aí você pode ler depois, né, o texto maior, ele tem mais contexto, óbvio, mas ele vai dizer então que quando eles pararam para louvar, começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada. Ou seja, foi Deus, mais uma vez, quem venceu essa batalha. Então, isso aqui são coisas preciosas do texto bíblico que só Deus pode revelar, né, em algo que você diz, caramba, não tinha como sair do meio desse texto uma resposta, mas Deus conseguiu. Essa resposta, ela vale para você? Não vale. Essa resposta é minha. Fui eu que perguntei, eu orei. Você precisa agora fazer as suas perguntas. Dá para entender? Você precisa do seu tempo com Deus. Você precisa pegar a sua Bíblia. Você precisa abrir ela e fazer perguntas e dizer, Deus, isso aqui, e esse assunto. Foi que nem quando o pastor Pedro, né, nosso pastor auxiliar, foi embora no final do ano retrasado. Ele chamou eu e a Renata para mostrar o texto que Deus tinha falado com ele. Josué, capítulo 23. Não sei nem se você sabia que Josué tinha tanto capítulo, para começar, porque a gente só ouve falar do Josué 1,9 e 1,6, né? Mas Josué é cumprido. Josué capítulo 23 não fala de nada sobre nada, só fala sobre o povo caminhando, atravessando um rio e nada sobre nada. Só que ele veio e leu para a gente, ele disse, ó, isso aqui Deus falou que é isso aqui é isso, e ele falou atravessar um rio, ir para perto dos seus familiares, e ele dizia, estamos em crise, o que Deus está dizendo? O resultado hoje, onde que ele está? A 25 minutos dos parentes deles, com um bebê recém-nascido, os parentes dão suporte, no dia da folga eles vão para casa, né, da mãe da Vanessa, fica mandando foto de churrasco para a gente, e aí está lá vivendo aquilo que Deus mostrou no texto de Josué 23. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque só Deus é quem pode fazer isso, e Ele só faz isso quando... Se você pergunta, gente. Quer revelação de Deus? Vai perguntar. Ah, eu gostaria tanto que Deus me falasse sobre tal assunto, então vai perguntar. Gaste, invista, tire tempo para fazer perguntas. Você me desculpe, né? Não quero ser duro, mas aquela frase, Deus não fala comigo, ela é uma mentira. Porque Deus, ele não fala com você se você não fala com Ele. O que eu aprendi sobre Deus é que Ele não inicia conversas, Ele responde conversas. Ele está lá disposto, mas a gente precisa tirar o tempo. A gente precisa parar, a gente precisa escolher. Porque a gente tem tanta coisa melhor para fazer, mais deliciosa para fazer, como aquelas pragas das redes sociais, que levam horas e horas do nosso dia. Eu não sou muito bom com essas informações porque eu esqueço elas, mas é só você pesquisar no Google ou numa rede social quanto tempo as pessoas ficam lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora por dia. E não é só em uma, porque tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem YouTube, é infinito, gente. E eu me lembro, né, porque eu estive lá na época dinossáurica, quando nasceu as redes sociais, que você passava o feed do Facebook, eu não sei quem lembra disso, ele terminava. Não sei quem lembra disso. Porque você tinha os seus amigos que você era amigo, à medida que as postagens deles acabavam, você não tinha mais nada para ver. Então, ou seja, acabava. Aí até que algum engenheiro de software muito inteligente disse, e se a gente fizesse não acabar? Aí inventaram o tal do dedo infinito. Gente, é infinito. Se você vai passando o seu dedo, ele nunca vai parar de passar. Por que eu estou falando sobre isso? Não é um ataque pessoal a ninguém. É só para explicar para você o seguinte. Nós temos tempo, gente. Não há ninguém aqui que tenha a prerrogativa de dizer que não tem tempo. Nós temos tempo. Mesmo aquele que trabalha 12 horas por dia, pode ser que tenha gente que faça isso e eu respeito isso.
Faça por um tempo, não faça por muito tempo, porque isso não é saudável. Mas mesmo que hoje você trabalhe 10, 12 horas por dia, ainda sobrou 12. Ah, pastor, mas eu estou cansado, eu preciso dormir. Então durma 15 minutos a menos e vá ler um capítulo da Bíblia por dia que seja. E a não ser que você trabalhe, né, dentro de casa, você tem deslocamento. Então, no seu deslocamento, você ora. Enquanto você toma banho, você ora. Eu não tenho tempo de orar, então ora enquanto toma banho. São 10 minutos de banho, 10 minutos de oração. Porque tem coisas que você tem que fazer. Eu não vou citar todas elas, mas tem outras coisas que você faz no banheiro que você pode aproveitar para orar e não é pecado, não se preocupe. A questão é, ponha Deus dentro da sua vida. Traga Ele para dentro. Ele não vai se jogar lá dentro. Você precisa convidar. Olhando para o texto dos ossos, é você quem tem que profetizar sobre si mesmo. Dizendo, vida vazia, cansei de você, eu quero Deus aqui dentro. Porque ossos, tendões e tudo eu já tenho. A carne eu já tenho. Agora eu quero é matar a carne, que é fraca, e encher ela com o Espírito. Amém? Deixa eu só voltar para o meu esboço e sair do meu anexo. Então, terminando esse segundo ponto. Só Deus é quem pode nos preencher e Ele só vai preencher mediante convite. Amém? Terceiro e último lugar, esse é um mini ponto, mas que eu quero citar. No versículo 9 e 10. Ele vai dizer assim, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, tal, tal, tal. E lá no versículo 10 ele vai dizer assim, ó, profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. E aí ele termina dizendo, e era um exército enorme. Quando eu li esse trecho, né, era um exército enorme, o que Deus pôs no meu coração, em terceiro e último lugar, é só Ele pode fazer de nós um exército forte. Só Ele, né, Deus no caso, pode fazer de nós um exército forte. Nós só seremos um exército forte do Senhor se estivermos cheios do Espírito. Só seremos relevantes no nosso ambiente de trabalho se estivermos cheios